Estamos vivendo uma era de marcas descartáveis. Todo mundo quer viralizar, poucos querem estruturar. A grande verdade é que marcas nascem com estéticas impecáveis e morrem sem nem mesmo deixar algo para ser lembrado. E talvez, só talvez, o problema não seja o famigerado do algoritmo. Talvez o problema esteja em outro lugar, seja a ausência de essência, de DNA. E hoje eu trouxe uma pessoa para conversar por aqui que é muito cara ao meu coração, ela tem ganhado um espaço muito grande no meu coração. Ela veio falar sobre branding com propriedade de quem já construiu negócios no mundo real. Vida na prática, skin the game, de verdade. Ela é empresária há mais de 20 anos. Antes mesmo de ensinar sobre posicionamento, ela viveu gestão, operação, risco, folha de pagamento, que é o que todo mundo hoje em dia corre, e crescimento no mundo físico. Branding para ela nunca foi um discurso bonito, mas sim uma questão de sobrevivência. Depois de estruturar e gerir negócios fora do digital, ela passou a ajudar pessoas e transformar conhecimento em negócios de verdade, estruturando marcas pessoais e criando modelos híbridos, que agora ela usa essa palavra agora, modelos híbridos que unem o físico e o digital, com estratégia, processo e o mais importante, que é o que todo empresário gosta, previsibilidade. Louise, ela defende uma visão que confronta muitas vezes o discurso superficial do mercado, que crescer no digital não é sobre viralizar, é sobre construir um modelo sólido que gera lucro, liberdade e legado. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo aqui Louise Caterine. Seja muito bem-vinda ao MEI Podcast. Eu amei essa apresentação. Que isso? Que Está bom que você gostou. contratada. Você pode me apresentar sempre. Adorei. Que bom que você Prazer gostou, é Lu. meu, Jaque. Prazer é meu de estar aqui com você. É recíproco o espaço no meu coração também. Tenho adorado toda a construção que a gente tem feito juntas. E, bom, o assunto é um dos meus preferidos, né? Então, estou à vontade. Que massa. Lu, aqui dentro do MEI, a gente tem uma filosofia sobre falar e mesclar vários assuntos, desde quando eu comecei há 3 anos atrás. A gente sempre foi um podcast que mistura os assuntos, tá? Óbvio que a gente sempre traz as pessoas com o intuito de falar sobre um tema específico para a gente trazer uma narrativa, fazer uma construção legal, mas é óbvio que eu vou colocar um temperinho de polêmica, né? Que todo podcast precisa ter, tá bom? Então, seja muito Vamos. bem-vinda e bora começar? Bora. Então, vamos. Lu, eu quero começar com uma pergunta, e só para a galera saber, não teve roteiro passado antes, agora é realmente prova de fogo, tá? Não, Não, zero roteiro, zero saber nada. É assim, vamos, vamos, claro, vamos lá. tô com A gente, roupa depois de um de. tempo dentro do digital, a gente se acostuma a essa loucura. Mas é bom assim, né? A gente vai ficando flexível. Eu gosto, é um bate-papo, né, Jaque? Se roteirizar muito, deixa os roteiros para os nossos vídeos no Instagram. É bom, o podcast é bom, a gente tem uma conversa solta, agradável, trazer para o pessoal exatamente o que a gente pensa, nossas inspirações, nossos estudos. Eu gosto do formato. Lu, vamos lá. É óbvio que eu preparei aqui algumas perguntas, mas tem uma pergunta que ela não estava preparada e que agora voltando para a gente poder gravar, eu falei, cara, eu acho que eu quero perguntar sobre isso. Eu vejo hoje muita gente, já que a gente vai falar sobre construção de marca, sobre branding, sobre posicionamento, hoje não, né? Já tem uns talvez 2 anos de forma muito intensiva, no último ano de forma bem massificada, as pessoas usando partido político
e religião para construção desse posicionamento, para construção de marca. Eu queria saber de você o que você pensa sobre isso, ônus e bônus. Já que a gente, inclusive, tem visto grandes nomes, né, no digital fazendo isso. Eu recentemente estava comentando, inclusive, isso com meu esposo. Falei, cara, tal pessoa, que não, de repente não é legal a gente falar, mas que era uma pessoa que, inclusive, especialista na área de branding, que eu tinha um grande carinho, uma grande admiração, e não sai da pauta de política. Entrou naquela pauta de política e não sai mais dali. Quer dizer, você vê um grande número de comentários e muitos deles até às vezes maldosos. Você consegue um grande número de pessoas ali entrando, engajando, falando e brigas, e um comentando contra o outro, e acaba tá me gerando uma situação ali super delicada. Particularmente, eu acho que nem toda marca precisa entrar em pautas. Eu defendo o seguinte: tanto pauta polêmica quanto storytelling, que também é algo que é super interessante da gente estar sempre trazendo, né? História da nossa vida, nossa narrativa. Nem tudo você precisa colocar na sua pauta, colocar no seu calendário, porque nem tudo vai fazer sentido para o teu público. Por exemplo, eu falo de construção de negócio. Em que momento que faz sentido? Inclusive, até recentemente fiz um conteúdo falando muito sobre isso. Que teve um artista que subiu no palco, foi receber um prêmio, foi falar de política. Eu brinquei até com isso, né? Fiz um vídeo, comecei com essa polêmica, e aí falei, cara, qual seria o sentido de eu vir aqui na minha rede social e sair questionando o rapaz porque ele deve ou não falar alguma coisa de pauta política, ou porque a gente está agora vivendo um grande momento, né, mundial, uma crise se instaurando, uma guerra se instaurando, né? Até possível terceira guerra, quem sabe, enfim. Mas eu sou especialista de política. Sou especialista em economia para vir falar alguma coisa sobre baixa ou não de bolsa? A bolsa está derretendo, a bolsa não está. Não sou. Então, cabe dentro da minha pauta eu falar isso? Será que vale a pena eu dividir o meu público por conta disso? Tem gente que tem medo de nichar. Tem gente que tem medo de falar, ai, eu não sei se eu falo só para mulheres ou se eu deixo homens e mulheres. Eu não sei se o nicho para Gen Z ou se eu deixo falando com Gen Z, millennials. Poxa, mas aí na hora da política você quer nichar. Ah, mas é porque o pessoal de direita vai fomentar mais comentários se eu trouxer mais essa pauta. Mas será que faz sentido? Aí, por exemplo, eu sou da área de criação de negócio. A maior parte das pessoas que me procuram são social medias, pessoas que são da área da criação, design, está tendo um grande público nesse nicho. Faz sentido, talvez, eu trazer uma pauta política que vai dividir o meu público? Será que não é mais interessante eu nichar por um outro termo, uma outra coisa? Existem vários inimigos em comuns que podem ser explorados. Então, será que não faz sentido eu ir para um outro caminho? Encontrar um outro inimigo em comum que talvez seja muito mais forte para o meu público, né? Como o próprio algoritmo. Para mim, um inimigo muito mais forte em comum é o bater no algoritmo, cara, porque fica todo mundo nessa loucura, tentando entender quem é ele, o que que ele vai aceitar, o que que ele não vai, quando na verdade a gente precisa de conexão humana. Então, não faz mais sentido eu ir por esse caminho do que eu falar sobre política? Às vezes, a gente se dividir. É importante a gente se posicionar? É, muito importante. É importante que você não seja uma pessoa vazia, uma pessoa que finge que nada está acontecendo? É. Mas talvez, só talvez, seja interessante você encaixar coisas que façam a ver com a que tenham a ver com a sua personalidade, que tenham a ver com o seu dia a dia, com a sua história, com as suas crenças, dentro do que faz sentido para você. Então, eu vou falar de religião à torta direita. Então, se eu tiver que falar de religião, que tal eu encaixar então essa pauta? Então, eu vou falar sobre empreendedorismo dentro da religiosidade. Tem algum encaixe? Tem. Se tiver, você coloca. Agora, não tem? Não precisa. Eu acho que é uma questão de um filtro de senso mesmo, sabe? Acho que é mais por aí. Eu acho que já olhando para o que você trouxe, até cabe eu já emendar aqui essa segunda pergunta, que é olhando para a sua visão hoje estratégica, pensando em on e off, que é uma coisa que a gente tem em comum, né? Porque eu sempre falo, a gente não cria negócios para serem negócios saci, que tem uma perna só. Ou você tá só no off, ou você tá só no on. Eu acredito muito no negócio que ele é bípede, que dá para ele estar
nos dois mundos. Eu acho que os dois mundos eles convergem muito bem, né? Mas Não tem como olhando mais estar no para off sem estar no on, né? sim, olhando assim para olhando já para o que você já trouxe um pouco dessa resposta que coisa, mas eu queria que você decupasse um pouco mais, que você trouxesse um pouco mais sobre isso dentro da sua visão hoje. Quais são, sei lá, os três maiores erros que acontecem entre os empresários quando eles tentam migrar do off para o on ou do on para o off? Eu acho que o primeiro e principal é enxergar o digital como quem está no físico e vai vir para o digital é enxergar o digital como uma vitrine, algo que vai ser simplesmente para você apresentar o seu produto e tentar vender de cara. Isso para mim é o maior erro de todos. A rede social, ela foi uma rede criada para conexão. Eu costumo falar para os meus clientes, cara, na época da televisão, você assistia televisão para ficar assistindo propaganda? Óbvio que não. Quando você sentava em frente à televisão, que na época, e aí eu gosto de trazer essa analogia porque o físico, ele é muito assim, né? É muito dessa época. Quem ainda está só no físico e não entendeu o digital, ainda está muito ligado à TV, que era onde a gente tinha que colocar as campanhas publicitárias antigamente. Para você fazer a campanha publicitária, para estar ali nas conversas, você tinha que estar na TV, tinha um custo muito mais caro. Mas quem assistia TV naquela época, assistia para ver propaganda? Pô, claro que não, pelo contrário, eu ficava puto quando aparecia propaganda. Tava na novela, a melhor parte, daqui a pouco, pum, cortava, propaganda, caraca. Aí vinha Sadia, mercado não sei o quê, tá, 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 tá. Aí tu ficava um tempão. Aí você torcia para chegar na parte da propaganda, que era aquela mais curta, que era já no finalzinho já da novela, que aí já logo voltava. Então, por que que você quer transformar a tua rede social, seja no TikTok, seja no Instagram, isso aqui que eu tô falando é de forma plural, é o omnichannel, né? Por que que você quer transformar isso só num local de propaganda, onde você só fala do seu produto ou onde você só fala de você? A rede social ela é um canal de conversa, então esse é um principal ponto. Fazer da rede social uma vitrine. Segundo ponto, fazer da rede social um palco. Ali você não está só para palestrar, você precisa estar ali para conversar. Cara, é o melhor canal para você entender o seu público. Eu acho que se todo empreendedor tivesse esse nível de consciência de que é o melhor canal para você ter acesso, para você conversar, para você entender quem é o seu público, entender as dores dele, entender as necessidades, entender, enfim, as aflições, cara, tudo. É o melhor acesso que você tem ao teu público. E você tenha isso, tanto perguntando quanto gerando conteúdo, entendendo qual vai ser o engajamento dele de troca. É uma troca. Então, não faça da rede social um palco. E eu acho que, por último, é você entrar dentro do digital acreditando que o caminho inicial é o tráfego pago. Para mim, é o pior de todos. Porque é, você entra, não se organiza, não cria seu posicionamento, está simplesmente ali, criou uma página, colocou o seu produto, começou a anunciar o seu produto e aí já quer colocar dinheiro no tráfego pago. O tráfego pago, ele não é uma ferramenta de estruturação, ele é uma ferramenta de aceleração. Então pensa, se a sua casa está desorganizada, se a sua casa está bagunçada, faz sentido você jogar um monte de gente dentro dela? Assim, qual é o sentido? Não faz sentido. Às vezes, inclusive, o teu modelo de negócio nem está preparado e estruturado para isso. Eu tenho feito muito conteúdo, eu tenho um empresário que eu estou cuidando da marca pessoal dele e do sócio, aqui em São José dos Campos, que eles eram, né, a gente está trabalhando na transição de modelo de negócio deles, então eles eram gestores de tráfego, era uma empresa de gestão de tráfego, e eles agora estão se transformando em uma empresa híbrida de tech. E nesse meio do caminho, a gente está trabalhando a marca pessoal deles, que está sendo o melhor combustível de tração, né? Para mim, eu sou apaixonada por marca pessoal para isso. Quer velocidade? Quer, de fato, gerar ali impulsionamento? Você ataca na marca pessoal. E aí, usando a marca pessoal dele, a gente tem falado muito sobre isso. A maioria dos negócios não está preparado para o tamanho da demanda que o tráfego pago pode trazer. Então, assim, você às vezes contrata uma empresa, você chama um sobrinho que sabe apertar os botões, e aí você começa a gerar uma demanda para dentro do teu perfil gigantesca. Só que você não tem o social selling para atender. Então, tem um monte de gente chegando e você não está nem cumprimentando essas pessoas. Então, a maior falta de educação que tem. Você não está gerando conexão. Então, para que você está jogando um monte de gente para dentro? Segundo ponto. Eu vou fazer uma campanha direto para carrinho checkout.
Beleza, às vezes você não tem nem a capacidade de entrega. Então, entenda a sua estrutura, entenda seu posicionamento, faça com que quando as pessoas cheguem no seu perfil, as pessoas entendam seus diferenciais, seu posicionamento, as vantagens do seu produto. Por que que eu vou comprar com você e não com outra pessoa? Por que que eu vou ficar no teu perfil? Sabe? Porque não vale a pena você ficar sempre comprando toda hora só um lead, né? Um cliente. Vale a pena você nutrir ele. Então, é isso. Acho que são os três maiores erros de quem está no físico e chega no digital. Por isso que eu sempre falo, se você não entende do digital, cara, sai mais barato você contratar um profissional para te mentorar, para te guiar no percurso, do que você sair testando, porque o que você gasta no teste é muito mais caro do que qualquer profissional, por mais caro que aparentemente ele possa ser para você, porque não é caro, é investimento. Então vale mais você investir do que você ficar pagando com erro, porque você perde junto tempo, né? E aí tempo às vezes é irreparável. Hoje tempo é o nosso ativo mais valioso, né? E esses tempos atrás tem um livro de Bauman que eu gosto, na verdade o livro não é um livro, né? Eu não sei nem como fala depois que é uma trilogia, mas ele tem uma sequência de 5 livros que ele fala sobre a sociedade líquida, o amor líquido, porque tudo se tornou muito líquido, né? E tem até uma semente que saiu esses dias que fala de um livro que saiu em 2016, que ele já falava de não de forma tão direta como é hoje, mas sobre essa economia da atenção, né? E hoje a gente realmente vive essa economia da atenção. E olhando para isso até, Lu, hoje eu vejo que muitas marcas elas querem investir. Inclusive, eu tive um cliente no ano passado que ele achou que só o fato dele ter uma assessoria de marca faria com que o negócio, com que os clientes viessem. E daí, quando a gente foi rescindir o contrato, ele falou: então, achei que com 6 meses do seu trabalho eu teria alavancado melhor o meu negócio. Eu falei: então, né, não é só uma coisa, você precisa ter uma estrutura comercial, você precisa captar. É um processo que ele não é só um processo que ele acontece no marketing, né? Mas eu vejo que muitas empresas elas investem em marketing, em tráfego, em posicionamento, mas ainda assim, no final das contas, muitas vezes elas acabam morrendo. Olhando da sua perspectiva, onde você acha que está esse furo estrutural? A gente fala sobre assuntos muito parecidos, mas eu queria muito ouvir aí a sua percepção sobre isso. Eu acho que a maior dor do mercado hoje é o custo que está saindo do cliente dentro do digital. Isso está assustando tanto para quem está chegando quanto para quem já está. A gente pensar até 2 anos atrás, até menos, um ano atrás, a gente pagava centavos por lead, né? Hoje é impossível, você não vai conseguir um gestor que te coloque a centavos um lead na tua mesa. Não chega, não tem como. Óbvio que a gente está falando aqui de venda, né? Mas se você entender que você não precisa ficar num sistema de compra constante de lead, quando você entende que uma boa estrutura de negócio faz com que você retroalimente a sua cadeia de vendas, faz tudo ter muito mais sentido. E aí, eu estou pensando aqui que a gente está falando com um público que são pequenas e médias empresas. Então, quando a gente olha para pequenas e médias empresas, o investimento em marketing ainda é algo que é muito visto de uma forma muito ruim, é um gasto, eles não veem como investimento. Então, por exemplo, empresas que contratam agências, é, gestores de marca, gestor de tráfego, são empresas nesse nível ainda que ainda veem isso como um gasto. Por quê? Porque eles colocam o dinheiro e eles não conseguem visualizar o retorno imediato. E é por isso que eu bato tanto na tecla de que o digital não pode ser só uma vitrine. Por quê? Se você só investe numa mídia de rede social, coloca um dinheiro ali e você não tem um sistema para você metrificar o que está chegando, é impossível de você enxergar esse retorno. O único dado que você vai enxergar são as visualizações e o engajamento. Então, se você não tiver um sistema onde você, quando o lead chegue na sua base, você consiga entender de onde ele veio, para onde ele vai, você ter um fluxo mínimo ali, é difícil você metrificar resultado. Então, automaticamente, quando a coisa apertar na sua empresa, a primeira coisa que você vai fazer é demitir a gestão de marca. Só que aí você esquece que você pausa. Você pausa o posicionamento da sua empresa. Quando a coisa aperta, você cancela o gestor de tráfego. Aí quer dizer,
o lead para de chegar. E o problema que você tinha, que você não conseguiu visualizar qual era, porque você não tinha dado, você não estava metrificando dado, você está demitindo gente errada. Então, você não está fazendo uma boa análise. Primeira coisa que eu falo sempre, estrutura o seu negócio. Quando a gente fala de estrutura de negócio, é posicionamento, diferenciação, comunicação, alinhar os pilares de conteúdo, entender quem é o teu cliente, para você ter uma comunicação assertiva. Aí você vem, porque o funil ele não é só assim, né? Eu gosto de falar em funil em árvore. Então, existe um mundo após a venda. Então, até que o cliente chegue no seu funil, cara, entender de onde ele está vindo. Então, ter um sistema de CRM, ou se você não tiver uma estrutura tão grande para ter uma estrutura de CRM, não seja tão necessário, colocar um social selling para você, colocar um SDR para ele filtrar, para ele começar, seja por IA ou seja uma pessoa, que é o que eu prefiro, para filtrar, saber de onde é que essa pessoa está chegando, entender o quão qualificado tá e o quão educado, principalmente, tá aquele lead ou não. Fez a venda, depois de fazer a venda, para onde é que está indo esse cliente? O que está acontecendo com ele? Às vezes você tem um sistema onde você até tem um pós-venda, mas você não tem um follow-up. Então aquele cara, ele vem, você tentou vender para ele, não conseguiu vender para ele, e depois ele vai para onde, amor? Ele está indo para onde? Ele foi para o universo. Conta para o universo, deixa ele lá. Cara, cria um sistema. Faz um cross ali, onde você pega esse cliente, amarra ele. Então, ele não comprou o teu produto que custa 1.500, pô, mas você tem um negocinho ali de R$ 49 que você vai nutrir ele, que ele vai estar sempre lembrando de você com alguma coisa. Porque se ele chegou até ali, ele tem interesse na tua mensagem. Então, e depois disso, né? Depois da compra, como que seu produto ou serviço está dividido de forma suficiente para que ele tenha uma jornada junto com você? Para que ele compre agora, daqui a alguns meses ele compre de novo, e aí depois ele compra de novo, e depois ele indique outros clientes, que é o que a gente chama, né, do LTV, né? Que quanto tempo o teu cliente está gastando dinheiro com você. Então, esse tipo de estrutura que é o que a gente fala, que é de fato estruturar um negócio para você estar preparado para o mundo de hoje. E assim, se você não tem uma empresa, você não tem uma estrutura dessa hoje, cara, senta agora e começa a desenhar isso, porque você já está muito atrasado. 2026 é um ano que não vai perdoar quem não tiver com estrutura, né? E aí eu tô falando aqui físico e digital, tá? Dá para você criar isso no físico, dá para você criar isso no digital e mais do que isso, dá para você cruzar as duas coisas e usar o digital aí sim de forma estratégica para você encaixar dentro das experiências do teu cliente, que aí é muito mais inteligente. Aí fica mais gostoso, né? Fica mais gostosinho. Muito Tem mais. falado muito A, sobre a, esse. Pode falar. vamos falar, as experiências, quando você consegue dar um match entre a experiência do físico e do digital, é quando você de fato consegue, cara, criar um negócio inteligente e um negócio que vai perdurar. Por que isso? É, vamos supor quem está online. Cara, beleza, fui lá e criei um negócio online. Eu presto um serviço, comecei a vender esse serviço online, estou fazendo conteúdo. Legal. Se eu não tiver um ponto de contato com o meu cliente, se eu não estiver pensando em criar eventos, se eu não estiver pensando em experiências, algo chegar na casa dele, de alguma forma você se conectar. Eu não sei qual é o modelo de negócio, para cada negócio vai ter um tipo de experiência diferente, mas vamos supor evento. Cara, você não consegue gerar movimento. Então, você criar só assunto, você não criar movimento, você não dominar um território, você fica perdido e aí você continua dentro de uma prateleira com várias ali, entende? Então, é gostoso você criar isso para você gerar experiências para o teu cliente e gerar mais valor sobre o teu produto. O cara fica mais dentro, ele se conecta muito mais. Isso vale muito mais a pena do que entrar em pauta política e religiosa e afins. Não, eu compartilho do mesmo pensamento. Até por isso que eu bato tanto, acho que é uma das pautas que eu mais bato do lado de cá, aqui, internamente e externamente com os meus clientes, é sobre essa experiência. Porque se você gera uma boa experiência, você aumenta o seu LTV de forma absurda, né? A gente consegue aumentar de forma absurda o nosso LTV, o que vai fazer, consequentemente, que a gente tenha um CAC menor, porque eu não preciso toda hora ficar saindo para pescar. Enfim, do meu ponto de vista, ele é mais inteligente quando você pensa na experiência. Fora que uma boa experiência,
quando você gera para o cliente, a tendência não é só ele te recomendar, é ele de forma até que inconsciente, né? No filme Inception, o Leonardo DiCaprio ele faz exatamente a alusão a isso. Se você entra realmente na cabeça do seu cliente, ele vai falar de você no churrasco, na festa, as pessoas vão começar a comentar porque aquilo tá ressoando tanto, tá reverberando tanto, que vai ser impossível ele não falar de você. É que nem quando nós mulheres, a gente passa por um processo de coloração pessoal, eu não sei aqui quem já fez, não sei se você já fez, mas, cara, a pessoa olha e fala assim: nossa, você tá tão diferente, agora você tá tão mais bonita. Mas não é porque você usou algo que você já tinha, e daí não tem como você não falar, eu fiz uma coloração pessoal. E daí você fica toda. Por quê? Porque é algo que tá exalando a sua essência na prática, né? Sim. Daí, Lu, olhando para essa linha de falar sobre híbrido, esse modelo de negócio que a gente gosta tanto, tá? Por que você acha, do seu ponto de vista, obviamente, que unir o físico e o digital ele se tornou uma necessidade estratégica? Não apenas porque eu não vejo como uma tendência, tá? Eu vejo que de fato é uma necessidade estratégica, mas é do meu ponto de vista, né? Então eu queria muito ouvir de você, por que você acha que isso tende a funcionar muito mais do que de repente escolher um lado, né? De nichar, eu sou só do online, eu sou só do offline, como eu ainda escuto. Mas eu queria muito ouvir o seu olhar sobre isso. Tem muitos pontos, mas eu acho que o principal é uma frase antiga, inclusive. Cara, você tem que estar onde seu cliente está. Simples. Não dá para você continuar pensando que você vai estar ali na sua loja, parada, e aí, eu vou fazer aqui umas ações aqui dentro do WhatsApp, eu vou mandar foto do meu produto para os clientes do WhatsApp, enquanto você tem outras portas, outros canais que passam milhões de pessoas diariamente. Então, assim, é entender. Eu sempre falo o seguinte, tá? Cada um tem um propósito diferente com o seu negócio. Aqui eu vou falar para quem quer que o seu negócio, de fato, quer criar legado, quer acelerar negócio, quer ganhar dinheiro, não quer fazer disso um passatempo e um hobby. Porque tem, tá? Já que tem gente que abre negócio que eu acho que realmente que não quer fazer a coisa acontecer. Mas para quem de fato quer ter um negócio estruturado, quer que o seu negócio perdure, quer que o seu negócio dure mais alguns anos ainda dentro do mercado, você precisa estar onde seu cliente está. E aí, se você parar para analisar, onde que está hoje, né, o público? Cara, a gente está num momento onde a Gen Z, né, que é uma geração que a gente já está, que empreende aí pelo menos 5 anos, é, escutou muito falar que, nossa, é um público diferente, é um público, é difícil ter acesso, é assim, a comunicação é diferente. Então, cara, essa galera já está com 28, 29 anos. E tem gente que ainda está tratando ainda Gen Z como se fosse algo que não tivesse, não fosse realidade. E, na verdade, agora eles já são tomadores de decisão, são donos de empresas, são CEOs. Então, assim, você precisa entender onde é que está, em que ano que você está. Você está em 2026. Aonde o seu cliente está? Onde as pessoas estão? Quem são essas pessoas? O que elas consomem diariamente? As pessoas hoje acordam e pegam o telefone, seguram na mão. A pessoa vai para o banheiro, ela está com o telefone na mão. Ela está no transporte, está indo para um lado para o outro, ela está com o telefone na mão. Hoje tem criança de 3, 4, 5 anos já com o telefone na mão. Então, cara, se você não tiver dentro do digital, se a sua marca não estiver fazendo parte disso, você já está obsoleto, você já não está ali, você já não está mais acontecendo, né? Da mesma forma que quem está no digital, se não tiver junto com o cara no físico, não consegue transformar experiências e dominar um território tão bem quanto o cara que está fazendo, está jogando esses dois lados. A gente está vivendo um momento onde, na minha opinião, a gente está vivendo a maior revolução da história, muito maior do que a revolução industrial e tudo mais. Eu acho que a gente está vivendo, porque a revolução que a gente está vivendo agora, ela não é só tecnológica, ela é uma revolução também social. Essa revolução social, ela começou na pandemia e agora, com a entrada da inteligência artificial tão forte, né, é uma coisa que já vem de anos, mas agora, em 2026,
ela está acessível a qualquer um. Uma criança de 10 anos consegue ter acesso à inteligência artificial. Então, eu acho que de fato agora a gente está entrando nessa, nesse momento de revolução, e quem não entender que precisa de uma palavrinha-chave que é conexão. Então, não adianta eu pegar a minha empresa e colocá-la no digital, ou eu pegar, estar no digital e estar no físico, se eu não estiver gerando algo chamado conexão. Então, é a única forma, né, que a máquina não tem como substituir a gente, é através de conexão emocional e vulnerabilidade, né? Essas coisas são geradas através de humanização. Então, máquina nenhuma, inteligência artificial nenhuma vai conseguir competir com isso, vai conseguir replicar isso que você tem. Então, de fato, para mim, são os novos pilares de autenticidade. Então, uma marca que ela tá. A gente tem grandes exemplos hoje, né? João Adib e a Carla ali na CIMED, a gente tem Flávio Augusto ali, a gente tem grandes nomes hoje que têm provado isso, né? Que quanto mais eles passam seus bastidores, quanto mais eles passam a vulnerabilidade, a forma como fazem, o João e a Carla, eu gosto muito, eles mostram legal os bastidores, como eles criam as campanhas. Então, você trazer isso para o teu cliente, mostrar como que você pensou numa campanha, mostrar como você pensou naquele produto, como que você mostrar isso, esse dia a dia, faz com que você se conecte mais. E são as conexões que fazem com que você convença o cara de comprar sem convencer ele de comprar. Isso é o que as pessoas pagam muito para influencer fazer, mas se você raciocinar, você é o maior influencer da tua própria marca. Então, o melhor ativo da tua marca é você. Então, são os mesmos pilares, né? É a mesma ideia, a mesma linha de raciocínio da influência, do influencer que usa justamente a conexão para vender toda e qualquer coisa que bate ali. A gente está vendo grandes influencers, inclusive, virando empresários, criando seus próprios produtos, criando suas próprias empresas. É a mesma coisa que o próprio dono do próprio negócio também pode fazer. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio. Não, o que você trouxe até é uma pauta quente. Eu tô ensaiando para gravar um conteúdo sobre isso, inclusive, que é sobre esse movimento de founder-led growth, né? Que todo mundo acha que é uma pílula mágica, que eu não preciso dizer quem vocês acham que inventou, quando na verdade esse é um movimento que não foi nem eles que inventaram, é um movimento que nasceu de um movimento para a educação infantil em 2009, ou seja, há quase 20 anos atrás. E a galera acha que é algo super novo, né? Então, Sim. quando a gente fala, e ainda existe, tá? Eu não sei se você ainda recebe, mas eu ainda recebo, tá? Porque eu felizmente, antes eu falava, não sei se feliz ou infelizmente, mas para mim é felizmente, porque ajuda a impulsionar a minha marca pessoal, e a minha marca pessoal traz negócios para as minhas empresas, né? Então, felizmente, hoje eu ainda palestro em grandes feiras, grandes e pequenas feiras, congressos, eventos menores, onde a gente tem esse público que, que é até um tema que depois eu vou parar para gravar exclusivamente sobre isso. A galera que começou a empreender e começou a empreender, na sua grande maioria, para pagar o boleto. Cara, eu preciso. Tem muita gente que começou a empreender na pandemia para pagar o boleto, para poder ter o que comer. Então, não começou com essa intencionalidade de, cara, eu vou ter missão, visão, valores, propósito, eu vou pensar num LTV, eu vou criar a minha parte de brand sense, a minha estrutura. Não, a pessoa, cara, ela quer pegar o dinheiro que entra na conta da empresa ou na conta dela mesma e, cara, vai pagar conta de luz, conta de água. Então, hoje eu ainda estou inserida nessas mesas. E eu vejo o quão comum é isso, né? Então, Sim. a dona de casa que faz esse movimento, e daí a gente olha assim, eu ainda recebo as perguntas do tipo, eu tenho que fazer eu posso usar a minha conta pessoal para vender na minha empresa ou eu tenho que abrir um perfil só para minha empresa? Eu Eu ainda acho que essa recebo pergunta mais muito isso. clássica que tem, né? Sim,
Sim, não, as clássicas, e que até um tempo atrás a minha resposta era uma. Hoje a minha resposta é outra. Até uns 3 anos atrás, a minha resposta ia ser: tá, você tem um time? Você tem pessoas que trabalham com você? Sim, então, sim, tenha um perfil da empresa, porque movimenta, mostra, gera autoridade, outra coisa. Não que eu não fomente isso hoje. E daí eu ia, lá atrás, há 3 anos atrás, eu ia jogar atenção para isso. Porque há 3 anos atrás, você ter uma empresa com colaboradores já era autoridade. Gerava muita Uhum. autoridade, porque a galera estava tão habitolada só no digital que você vê uma empresa com mais de 5 funcionários, você ficava, uau, né? A não ser que fosse indústria. E daí você tira o foco da visão do perfil do founder, do fundador ali, da pessoa que faz as coisas. Hoje não, hoje eu falo, tá, tenha sim um perfil para sua empresa, é extremamente importante, mas você precisa ser a pessoa que é a cara do seu negócio, que faz o movimento, né? Que é uma das coisas até que a gente falou sobre marca pessoal. E daí, para puxar essa pauta aí, você falou assim que agora você não larga mais a sua marca pessoal, que a sua marca De jeito pessoal nenhum. é, é, minha vida, minha história, isso é extremamente importante. Isso foi, inclusive, uma das coisas que conectou a gente. Eu queria muito que você me dissesse assim: você acha que existe muita diferença entre marca pessoal e a marca que apenas produz conteúdo? Porque, assim, tem uma diferença técnica, tá? E daí só quem trabalha com isso vai enxergar essa diferença técnica. Eu quero que a gente fale aqui não dessa diferença técnica, mas como você enxerga essa diferença de fato na prática, sabe? Porque separa um pouco a visão técnica, que é a visão que a gente tem hoje, para trazer essa visão assim, o mais populesca possível. Jaque, reputação hoje é o único ativo que sobrevive quando você fecha ou fale um negócio ou encerra uma empresa. O único ativo hoje que sobrevive de fato é a reputação. E a reputação, ela é construída justamente através da tua marca pessoal. As pessoas têm uma tendência muito maior a confiar em pessoas do que em marcas, em objetos, em coisas e afins. Isso comprovado por estudos. Você falou uma coisa interessante, que é o Founder-led Growth, que eu hoje eu mentoro 4 marcas pessoais de empresários, né? E a gente, analisando os dados, assim, a gente tem uma média hoje de 30%, a gente consegue encurtar hoje em 30% o ciclo de vendas. Isso porque a gente consegue quebrar a barreira da desconfiança, sabe? Você, quando consegue fazer com que o seu cliente confie no que você fala, com que você consegue fazer com que ele de fato acredite no que você está falando, no teu, na tua opinião, no teu gosto, na tua curadoria. Isso faz com que quebre a barreira de desconfiança, que é a maior objeção hoje dentro das vendas, e você consegue ter mais acesso a ele, você consegue converter muito mais rápido. Então, eu acho que o principal ponto de diferença, até para quem não é da área e talvez não entenda aqui um tecniquez que a gente vai entrar, mas foca nisso, é a questão da confiança. E ninguém vai confiar em você se você só trouxer conteúdos roteirizados para dentro do teu perfil, carrosséis, falar para o seu social media assim, eu não quero gravar conteúdo, eu quero estar ali, mas eu não quero gravar. Então, não esteja, você não está no game, ok? Não está no game. Se você quer estar no game, você precisa gravar. Você precisa gravar para o seu feed, você precisa gravar para o seu story, você precisa trazer o seu dia a dia. Eu vou gravar meu café da manhã. Não estou falando disso. Estou falando das suas ideias, do seu pensamento, os starts que você dá do dia a dia, os seus insights. Como que você está construindo as coisas. Isso é importante. É isso que vai gerar a confiança do teu público no que você está fazendo, porque ele vai ter conexão com o teu pensamento, com a tua filosofia de vida, com o seu estilo de vida, seu lifestyle, né? Ele vai se conectar. Então, se o seu público é um público que, cara, curte malhar, que é um público que tá ligado a isso, cara, mostra, pô, você na academia. Agora, se não tiver também, nada a ver, não precisa mostrar você na academia, entende? Então, o que você faz no seu dia a dia, o que você
constrói para o seu dia a dia, para a sua empresa, que tiver a ver, tiver match com o teu público, traga, porque é isso que gera confiança. Além disso, é um ponto também interessante quando a gente fala de fundador, de marca pessoal de fundador, mais do que para venda, a gente também resolve um problema que, aí eu vou só puxar a linha aqui, que eu sei que nem é essa a nossa pauta, mas a retenção de talento. As pessoas, a gente tem um exemplo gigantesco aqui em São José dos Campos, eu particularmente sou uma grande fã, que é o Renato Torres, que tem uma holding aqui em São José, em São Paulo, e cara, eu já tive a experiência, inclusive, de trabalhar com o time dele, uma experiência incrível. É, e assim, me apaixonei pela holding, por quê? Por conta da holding? Não. Por causa dos produtos que ele vende? Não. Por causa do mentor dele lá, que é cara incrível também, mas não foi por ele. Foi pelo Renato Torres, que é um cara que já vem mostrando o trabalho dele, como ele pensa, a forma como ele pensa, um cara extremamente inteligente, uns insights incríveis, a forma como ele vê negócio. Aí o cara viaja, vai para a China, mostra ele lá no dia a dia, mostra o que ele está pensando sobre o produto. Ele entra numa loja, ele vê um ET, qualquer outro empresário, fala, eu estou na China, eu vou mostrar eu divando na China, fazendo. Não, o cara entrou na China, viu um ET, pegou e falou: Caraca, cismei que eu falei que eu não ia comprar nada e vou comprar, vou levar esse ET para cá. Ah, cara, é humano, é um ser humano. Se fosse para a gente falar com uma marca ali intocada, é outra coisa. Ele tem outras marcas, ele tem mais de 5 marcas, inclusive. Inclusive, hoje eu estou botando no perfil uma análise sobre essa empresa. Mas é, eu acho que é isso, é você entender o quanto que você pode se conectar, o quanto que é mais importante. E aí, 2 pontos. Eu falei sobre a questão de reputação ser o único ativo quando a gente de fato encerra uma empresa, então a única coisa que você vai levar dali, amor, eu sinto te dizer, você está entrando num game onde é um arrisca tudo. Então, se você puder salvar alguma coisa do seu Titanic, salve sua marca pessoal. Então, só que ela não vai ser salva não, no último dia, no momento que está afundando, você vai construir aquilo. Então, como que você fez essa construção? O quanto você apresentou o que você estava construindo para que você, de fato, lá na frente, você saia desse Titanic com a sua marca pessoal em punho, você possa criar qualquer outro negócio. Tem o público ele não compra mais um produto, né? O público hoje em dia ele compra valor, compra curadoria. Então, se você levar o seu bom gosto, a sua curadoria, essa confiança das pessoas para qualquer outro negócio, isso vai junto com você. Então, diferente de, por exemplo, você, uma empresa, estava numa empresa, a empresa quebrou, cara, a marca, aquela marca vai ficar ali. O CNPJ vai ficar ali. Os produtos, as embalagens vão ficar ali. O que você vai levar de fato é a sua marca pessoal. E além disso, aí vamos falar, não vamos falar do encerrar, vamos falar no Vitória. Deu certo, estamos construindo. Cara, sua marca pessoal vira valuation para o seu negócio. E isso é eu acho que é o maior fator de valor para dentro do teu negócio vai ser sua marca pessoal. Primeiro que ela vai estar sempre atrelada a você, a forma como você vai conduzir isso pode ser de uma forma brilhante. Hoje em dia, qualquer pessoa quer fechar um negócio com o Renato Torres, inclusive ele agora está com um novo projeto onde ele justamente está investindo em outras empresas. As empresas estão tudo tarada ainda até lá para querer o investimento dele, querer ele como sócio, porque não é só pelo investimento, não, é pela visão do cara. Por quê? Porque ele passou isso na internet. Ele Inclusive mostrou o eu e quanto você, ele, né? inclusive, a gente foi lá e apresentou nossa ideia de startup para ele. É, então, eu acho que é isso, é você entender o quanto que você pode gerar valor para dentro do seu negócio. Hoje, qualquer negócio que o Renato coloque a mão já vale, só por ele estar chegando. A Signal é uma sem o Renato. E agora a Signal é outra com o Renato. Existe um outro valor de marca, existe um outro valor de negócio. Isso vale mais do que computador, carro e tal, que você possa ter dentro do teu negócio. Isso vale muito mais, que é o que a gente chama de valuation. Isso agrega muito mais. Então, cara, a marca pessoal para mim é o ponto mais importante que você pode ter na construção de qualquer coisa. Inclusive, para quem não é empreendedor, mas para quem é CLT, para quem está trabalhando para os outros. Sabe um vídeo, Jaque, que eu gravei para o meu perfil, foi falando sobre isso? Tem muito funcionário que fala assim: eu vou me dedicar tanto para tal empresa, eu vou fazer, daqui a pouco esse cara resolve me demitir, eu saio, estou em outro lugar. Eu vou fazer, esse patrão é mó vacilão e tal, não faz nada, Conversado. não sei o quê, eu vou ficar trabalhando. O cara passa o dia inteiro na praia, não atende, acorda meio-dia, chega aqui de tarde, eu vou ficar aqui trabalhando para ele, igual um idiota e tal. Cara, para de ser bobo. Para de ser bobo. Tudo que você está construindo na empresa de qualquer um, é marca pessoal.
o que você está construindo ali, o que você está apresentando para os clientes que você está atendendo, o que você está apresentando para as outras empresas que lidam com você no dia a dia, é a tua marca pessoal. Ali é construção. Inclusive, tanto no lead ali do dia a dia, né, no que você está fazendo, na tua construção, nas parcerias, nos clientes que você está atendendo e tal, quanto também no digital. Até aí voltando, por exemplo, né, que eu estava dando, inclusive, eu tenho muitos amigos no comercial dessa empresa que eu estava citando agora, desse empresário, e eu falo para ele, gente, vamos gerar conteúdo enquanto vocês estão ali? Vamos mostrar o que vocês estão fazendo? Né? Tá tendo lançamento, estamos fechando em 8 milhões de lançamento. Vamos mostrar? Vamos mostrar quantos milhões você faturou nas suas vendas? Vamos mostrar qual a estratégia que você está fazendo com o seu time? Vamos mostrar isso? Vamos mostrar esses bastidores? Porque isso aqui está agregando para a tua marca pessoal. Então, assim, a marca pessoal não é só para quem está empreendendo, não é só para quem quer virar infoprodutor, não é só para quem quer virar blogueiro. Não. Marca pessoal é para todo mundo. Você nasceu, você já está construindo sua marca pessoal. E pau. Mas eu até brinco que eu comecei a empreender não foi de forma empírica. Foi porque eu já fazia, obviamente, né? Eu tratava meu negócio como a grande maioria das pessoas que não tratam o negócio como um negócio, eu tratava meu negócio como uma renda extra. E, de fato, para mim era uma renda extra porque eu trabalhava CLT. E é engraçado você trazer isso, porque nessa época foi muito engraçado, porque eu comecei produzindo conteúdo lá no LinkedIn, que nem é a minha rede nativa hoje, né? Hoje é uma rede totalmente secundária, que eu pouco vou lá, inclusive. E eu comecei a produzir conteúdo lá no LinkedIn. E produzindo esse conteúdo lá no LinkedIn, eu comecei a movimentar, a transicionar várias outras coisas. E daí, por isso, e só por isso, que eu comecei a falar. Ah, das pessoas falam assim, ué, mas você empreende? Ah, eu tenho, eu posso te atender, eu faço uma consultoria. Mas foi por conta dos conteúdos que eu comecei a gerar no LinkedIn que começaram a me posicionar, as pessoas começaram a me ver como marca. Fora que quem trabalhou comigo lá atrás, nas últimas duas empresas grandes que eu trabalhei, falam, tipo, meu último, que era meu parceiro, né, que ele era controller e eu era coordenadora, esses tempos atrás eu falei para ele assim, olha, eu tenho uma proposta para você, tem uma proposta para te fazer, é super interessante, eu sei que a empresa precisa, né? Daí ele falou assim: não, eu só quero você aqui se for para você trabalhar comigo. Ou seja, mesmo depois de 7 anos, a minha reputação ainda continua ilibada, né? Então, é muito sobre isso. Jeff Bezos fala isso, né? A marca pessoal é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está, né? E marca pessoal é isso, né? É o que você deixa, é o rastro que você deixa. O que que você está deixando ali passar? Qual é o aroma que você está deixando pelas pessoas que você está passando pela vida? Então é isso. Não tem segredo, né? É a sua postura. A gente gosta desse tema, né, Jaque? Postura é postura, né? Postura que Essa é você a vai ter palavra. no decorrer da sua vida. Lu, já que você falou sobre postura, para a gente já ir puxando aqui pro fim, que se deixar a gente fica aqui ad eterno, né? Mas a gente sabe que não Nossas dá. reuniões são uma coisa de louco. É pelo menos 2 horas na agenda, senão não funciona. É, olhando para o que a gente está falando de algo que não é tangível, né? A marca pessoal não é tangível. E só esse Sim. assunto, acho que cabe o quanto uma empresa valoriza a partir da marca do seu fundador. Tanto que para as startups, vou só puxar isso daqui, abrir e fechar essa gaveta bem rapidinho. No mercado de startups, se a empresa é vendida, se é feito o exit dessa empresa, algumas marcas na compra, elas negociam a imagem ficar atrelada daquele CEO por mais, pelo menos, no mínimo, tá? Isso é informação de mercado. Pelo menos 5 anos, para que a marca mantenha a perenidade e você garanta o resultado, para fazer esse handover
de essa passagem de bastão de um fundador para outro, tanto que, né, eu ouço dizer, não acompanho tanto, eu acompanho muito de longe, que as compras da reserva, elas diminuíram muito por conta da saída do Rony, né? Então, as pessoas estão esperando o Rony se realocar para saberem o que ele vai fazer, mas a própria reserva perdeu um pouco de mercado por conta da saída do Rony. Então, Sim. é um assunto que dá mais um podcast inteiro. Mas só olhando para essa questão de marca pessoal, para a gente já realmente puxar aqui. Lu, eu quero muito assim, eu quero uma lua apimentada nessa resposta, tá? Por que que hoje tem tanta marca que parece igual? É falta de estratégia, é falta de identidade ou é falta de coragem? Eu acho que é uma mistura dos três, assim, eu vou te ser muito sincera. A partir do momento que você não tem coragem de encarar a sua própria identidade, você se coloca numa prateleira igual a de todo mundo. Dentro o digital, assim como ele é um facilitador para você chegar em muito mais pessoas, ele também pode ser um destruidor para você, porque você está competindo com muito mais pessoas do que você competia na rua que você estava da sua lojinha. Então, se você é um pet shop e aí você está numa rua onde você fez um estudo de mercado, você entendeu que dentro do seu bairro só tinham 3 outros pet shops. Quando você chega no digital, você tem outros 200.000 pet shops, né? Onde você vai criar ou não conexão com as pessoas, onde você vai criar ou não ali a sua diferenciação, que aí, para mim, é o maior ponto de criação de qualquer marca, seja ela pessoal ou uma marca de empresa. Quando você foca na diferenciação, que é quando você abraça a sua identidade, mas você faz isso com coragem, porque você vai entrar dentro de assuntos, você vai encarar a sua autenticidade de frente, porque o maior problema hoje é que as pessoas, quando elas entram, inclusive isso é um problema raiz, né? Desde a época que a gente fazia benchmark dentro de empresa, os benchmarks como é que eram feitos? Né? Você ir olhando, pesquisando várias empresas à sua volta para ver o que as empresas estavam fazendo para você também fazer. Eu, por exemplo, faço benchmark completamente diferente. Eu olho para dentro do mercado e qual é a brecha que estão deixando aqui? Eu quero entrar na brecha. Então, quando você entra dentro do digital, normalmente as pessoas, eu vou começar a fazer conteúdo. Então, eu vou começar a fazer. Qual é a trend que está acontecendo? Qual é a música que está em alta? Qual é o formato de conteúdo que agora está super em alta? O que que eu vou fazer? Aí o pessoal fica atrás de guru, né? Que guru fala, porque, olha, se você tiver esse único formato de conteúdo, se você acertar esse único formato aqui, existem 32.990. Você vai fazer um de cada, o que o viralizar é o que você só vai fazer. Existe uma receita de bolo, cara. Entre, seja você. O que que você sabe fazer melhor? Qual o formato que tem a ver com a tua vida? Que você consegue de fato fazer? Porque, eu vou fazer conteúdos magnéticos, então só vou fazer conteúdo magnético. Aí olha lá pro perfil da Gil Becker, vê um monte de conteúdo magnético, aí acha que só vai prestar o que você publicar que for magnético também. Cara, você tem um Estevão do seu lado? Você tem? Você tem essa capacidade de você gravar, de você editar, de você fazer show de pirotecnia? Quantos anos de teatro você tem? Quantos anos de publicidade você tem? Pô, não queira ser igual a Gil, cara. Então, o que que faz sentido com a sua vida? Faça o que você tem de melhor. Coloque para fora e faça isso com constância, porque também não adianta você chegar no digital, fazer uma semana de conteúdo, daqui a pouco sumir, e aí porque também não vai dar certo. Então, eu, sinceramente, eu acho que é um conjunto de coisas. É você ter coragem de encarar a sua identidade e colocar ela para fora com constância. Eu acho que está aí, de forma resumida, ali, o que você precisa para dentro do digital. Não existe receita de bolo, não existe uma coisa concreta que, cara, é pega e testa. E analisa dado, filho. Vai fazendo, vai jogando, analisa dado que você vai entender o caminho. Ou seja, no fim, não acredite nas pessoas, acredite em dados. Ou seja, confie em É nada assim. Deus. No resto, você faça auditoria. Ok, minha gente? É bem por aí, é bem por aí. É analisar dado o tempo inteiro. Tudo que eu construo, eu falo muito assim para os meus clientes. Quando que a gente vai fazer tal coisa? Cara, olha só, o primeiro mês a gente vai estruturar. Vamos entender quais são os seus pontos, seus gargalos, vamos entender o que que a gente precisa ajustar da estrutura.
No segundo mês, a gente vai botar para fora tudo que a gente tem aqui, ó. Essa penca aqui de ontem eu comecei, dei start mais uma marca pessoal, de um desses meus mentorados de empresários. E aí eu cheguei lá com o calendário editorial dele, a gente está com 8 formatos diferentes, né, de conteúdo. Ele, nossa, mas quantos formatos, né, e tal, pô, muito legal, não sei o que, a gente vai sempre fazer. Eu falei, não necessariamente. É o primeiro mês que a gente está fazendo, então a gente vai colocar um monte de formato para fora. Eu quero ver o que que você vai gostar mais de gravar, o que que você vai se sentir mais à vontade, o que que vai fazer mais sentido na sua rotina, qual que a gente vai demorar mais para gravar, qual que a gente vai gravar mais rapidinho. Então, e aí, obviamente, eu vou colocar no ar. E quando eu colocar no ar, eu vou no dado. Então, eu vou analisar dado, eu olhar para ele. O que deu certo, repete. O que não deu, tira. O que deu mais ou menos, faz de novo. Depois que feito, analisa de novo. Viu? Foi, validou, funciona. É a mesma coisa quando você vai criar um produto, quando você vai criar uma coisa. Cara, tem que validar. Para validar, o quê? Vendi. Vendeu quantas vezes? Vendeu um, validou? Não. Vende pelo menos 15 vezes. Que vendeu 15 vezes, você validou o produto. Se você não conseguir vender, cara, não adianta vender para um, para dois, para três, porque você tinha uma demanda reprimida. Então você precisa validar a oferta. Tudo isso é o quê? Dado. Sem dado, você não faz nada. Não tem como navegar sem isso. Sou good, meu Deus do céu. Se deixar, a gente vai ficar aqui realmente o resto do dia, Lu. Mas para a gente ir para o fim, como você sabe, o nome do podcast é MEI. E não é MEI de microempreendedor individual, como muita gente pensa. É MEI de mãe empreendedora e imparável. E pensando nesse acrônimo, a minha proposta para essa nova temporada é a gente encerrar o podcast com uma pergunta que ela é para ser uma provocação, tá? Então eu quero uma ajuda sua para provocar outras pessoas, outros empreendedores, outros empresários, outros profissionais liberais, outras pessoas no geral. Pode ser? Claro, senhora. Ora, viemos até aqui, vamos até o final agora. Adoro. Então, o que você diria para uma pessoa que está construindo uma marca pessoal, para que de fato ela não desista, para que de fato ela se torne uma pessoa imparável? O que vai fazer essa pessoa que está construindo essa marca pessoal e que talvez esteja. Vamos trabalhar com marca pessoal, que marca pessoal a gente pega toda essa galera, tá? Pega empreendedor, pega CLT, pega quem está em transição, quem está em cima do muro. Para essa pessoa que está construindo essa marca pessoal, para que ela de fato ela se torne uma pessoa imparável, para que nada pare ela. Se você pudesse deixar um conselho para essa pessoa. Pensa na construção da sua marca pessoal como a construção de um seguro. A gente tem muito costume de focar em seguro de vida, seguro-desemprego, né? Para quem sai do CLT e entra para o empreendedorismo e fala, nossa, mas agora eu não vou ter o seguro-desemprego. O maior seguro que você pode ter de carreira, de negócio, é a sua marca pessoal. É isso que vai levar você a transições que você vai precisar fazer. A gente está no momento em que o mercado vai exigir de você transições. Não adianta a gente achar que o nosso modelo de negócio hoje vai ser o mesmo ano que vem. Vai mudar. Até mesmo eu, até mesmo o Jaque, que trabalhamos com isso, a gente sabe que a gente vai precisar estar mutável no mercado. Então, o maior seguro que você tem hoje é a construção da sua marca pessoal. É ela que vai te levar de uma transição de um modelo para o outro, de um nicho para o outro, de uma área para outra. É ela que vai fazer com que você sobreviva nesse momento de grande revolução. Então, foque em você acima de qualquer coisa, independente do projeto que você estiver construindo, independente do trabalho que você está hoje. Foque na sua marca pessoal, foque em estabelecer e mostrar para o mundo quem você é. Saia de trás dos bastidores dos seus projetos, esteja de frente para eles, encare de frente, seja você e faça isso com constância. Vai ser difícil no início, você vai ter dificuldade, porque você não tem equipamento, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem a mesma dicção, você não tem a mesma foto, você não edita tão bem como, mas o meu primeiro vídeo foi ridículo. A gente vai melhorando com o tempo. Todo mundo foi assim. As grandes nomes que existem hoje como influenciadores tiveram seus primeiros vídeos também ridículos, também com
iluminação ruim, edição ruim e tudo mais, e a coisa ela vai se melhorando. Então, continua, mantém constância, porque é a constância que vai melhorar o teu resultado. E não desista, não, pelo amor de Deus. Vambora, vambora, porque a vida não perdoa quem desiste, né? A gente tem que... Ela é justa, ela é bem justa, ela vai fazer de acordo com o teu empenho. O famoso vai pra vida porque ela tá te esperando, né? Vai pra vida porque ela tá te esperando. É isso então, minha gente. Lu, muito obrigada por esse papo. Eu tenho plena convicção de que a gente ficaria aqui muito mais horas do que isso. Mas você pode ter certeza que a gente vai voltar. A gente está organizando a estrutura. Pós todas as coisas que você sabe do bastidor aí no meio do ano, a gente deve estar no espaço físico. Vai ser um prazer chamar você para gravar no presencial. Já estou ansiosa já por esse presencial. E você sabe que agora você faz parte do Instituto, então você é uma extensão de mim, do que eu acredito, não só como Instituto, mas também como Louise, né? Porque antes de acreditar você como, como sendo uma semeadora dentro do Instituto, eu acreditei na sua marca pessoal, no que você carrega. Eu não olhei para você como uma ameaça, como uma concorrente. Eu olhei para você e pensei, cara, eu preciso estar perto dessa pessoa, porque eu tenho plena convicção de que ela tem muito para contribuir, né? E tanto que a gente É um sentou e prazer. conversou, a gente tem a leve percepção de que a gente fala a mesma coisa, e quando a gente sentou e conversou, a gente descobriu que de fato a gente fala da mesma coisa em lugares extremamente opostos, né? Sim, a Então, gente se completa, Jaque. ai, a gente é um quebra-cabeça mágico. É isso aí. Mas tá sendo muito bom esse momento de estar com você, fazendo parte do teu projeto, que é um projeto que eu estou fazendo parte porque eu acredito, eu não faço parte de nada que eu não tenha certeza que realmente flui, que é autêntico, que tem um propósito legal, que tem uma função importante para a sociedade. Então, eu só entrei e tudo que eu entro é assim. Então, eu só entrei porque eu realmente acredito que o seu projeto ele é importante para as mulheres, empresárias, para a sociedade em geral. Eu acho muito importante. Então, tem sido uma honra fazer parte, construir junto com você. É só um iniciozinho, né? O pessoal ainda vai ver bastante esses dois rostinhos juntos. Vai sim. Lu, mais uma vez, muito obrigada. Para quem está assistindo aqui esse conteúdo, toda quinta-feira sai um episódio novo. Então fica por aqui toda quinta-feira. Se você não está por aqui ainda, ou você não faz parte da nossa comunidade ainda, fica tranquilo. Lá no Spotify, todos os dias eu saio para semear e lanço uma nova semente. Você é meu convidado lá no Spotify. E tá com a gente aqui toda quinta-feira também. Vai ser um prazer inenarrável ter você por aqui. E você já sabe, ó, tá por aqui, ó. Vou até devolver a Lu aqui para a tela. Se você não viu ainda, se você não faz parte da nossa comunidade, que é uma comunidade aberta, tá? Aqui, ó, desse lado aqui, em cima da fotinho da Lu, tem um QR Code, você pode escanear, entrar para a comunidade. Vai ser um prazer ter você lá dentro. Lá dentro a gente fala de tudo um pouquinho, tá? A ideia é que não só eu, mas também os nossos semeadores, eles tragam lá insights, ideias, provocações para vocês. E esse foi o primeiro episódio dessa nova temporada do MEI com a Louise, que foi um prazer tê-la aqui. Uma nova parceira, uma pessoa que veio contribuir com o time. Então é isso. Um beijo bem rico para vocês e até semana que vem. Tchau. Valeu.